Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 7ª sessão ordinária do dia 1º de abril de 2013, da 45ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Roberto Campos, Claudinei Damalho, Rui, Tite, Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Chaves, João Henrique, Heberson Menezes. Feita a verificação, havendo número legal e regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente. Ofício número 60, encaminha resposta ao requerimento número 183, de autoria do vereador Heberson Menezes. À disposição. Ofício número 61, encaminha resposta ao requerimento 123, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. À disposição. Ofício número 62, encaminha resposta ao requerimento número 122, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. À disposição. Ofício número 63, encaminha resposta ao requerimento número 112, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. À disposição. Ofício número 64, encaminha resposta ao requerimento número 110, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 65, encaminha resposta ao requerimento número 109, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. À disposição. Ofício número 66, encaminha resposta ao requerimento número 106, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. À disposição. Presente o vereador Gerson. Ofício número 67, encaminha resposta ao requerimento número 104, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. À disposição. Ofício número 68, de autoria, encaminha resposta ao requerimento número 72, de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição. Ofício número 69, encaminha resposta ao requerimento número 48, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 70, encaminha resposta ao requerimento número 75, de autoria do vereador Odair Perinoto. À disposição. O vereador Odair Perinoto presente, senhor presidente. Ofício número 71, encaminha resposta ao requerimento número 81, de autoria do vereador Odair Perinoto. À disposição. Ofício número 72, encaminha resposta ao requerimento número 76, de autoria do vereador Odair Perinoto. À disposição. Ofício número 73, encaminha resposta ao requerimento número 80, de autoria do vereador Odair Perinoto. À disposição. Ofício número 74, encaminha resposta ao requerimento número 116, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. À disposição. Ofício número 75, encaminha resposta ao requerimento número 130, de autoria do vereador João Henrique de Paulo Consentino. À disposição. Ofício número 76, encaminha resposta ao requerimento número 162, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 77, encaminha resposta ao requerimento número 103, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 78, encaminha resposta ao requerimento número 95, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 79, encaminha resposta à indicação número 26, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício número 80, encaminha resposta à indicação número 27, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício número 81, encaminha resposta à indicação número 32, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício número 82, encaminha resposta à indicação número 16, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva. Ofício número 83, encaminha resposta à indicação número 88, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício número 84, encaminha resposta à indicação número 71, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira. Ofício número 85, encaminha resposta à indicação número 35, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício número 86, encaminha resposta à indicação número 50, de autoria do vereador Fernando Betti. Ofício número 87, encaminha resposta à indicação número 60, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. Ofício número 88, encaminha resposta à indicação número 63, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício número 89, encaminha resposta ao requerimento número 24, de autoria do vereador Leonildes Chaves Júnior. Ofício número 90, encaminha resposta ao requerimento número 30, de autoria do vereador Odair Perinoto. Ofício número 91, encaminha resposta ao requerimento número 24, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 92, encaminha resposta à indicação número 102,
de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 93, encaminha resposta à indicação número 123, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva. Todos os ofícios estão à disposição dos senhores vereadores. Documentos do Legislativo. Presente o vereador Ademir. Projeto de resolução número 4, da vereadora Helenice Imaculada Vidolin, dispõe sobre regulamentação do inciso 5º do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, prevista em seu parágrafo único. Em deliberação. Aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de resolução número 5, da vereadora Helenice Imaculada Vidolin, acrescenta o inciso 5º do parágrafo único do artigo 119 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado. Seguindo o artigo 250 do Regimento, esse projeto de resolução está indo para a mesa para parecer. Artigo 250 do Regimento Interno, parágrafo 1º. Moções. Moção de agradecimento número 20, do vereador Claudinei Damalho, subscrita pelo vereador Roberto Campos. Solicita o envio de moção de agradecimento ao ilustríssimo Paulo César da Costa, funcionário público lotado no PROCON, por sua dedicação no serviço prestado à Prefeitura Municipal. Em deliberação, aprovado, oficice, moção subscrita pelo vereador Heberson, Tite, Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo, Dr. Chaves, vereador Cláudio, Odair Pirinoto. Moção de aplausos número 21, do vereador Luiz Carlos Domiciano. Moção de aplauso para a diretora e todas as professoras da Escola Genoefa Pampo Bernardo, pela realização do evento comemorativo com a participação dos alunos, em virtude do aniversário de 9 anos daquela escola. Em deliberação. Aprovado, oficice, moção subscrita pelos vereadores Claudinei Damalho, Tite, Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo, vereador Cláudio, vereador Heberson e Roberto Campos. Moção de repúdio número 22, do vereador Raimundo Rui. Solicita o envio de moção de repúdio ao Conselho Federal de Medicina, na pessoa do seu presidente Roberto Dávila, pela defesa da legalização do aborto de gestações com até 12 semanas, 3 meses, que está sendo feito por aquele órgão. Em deliberação. Aprovado. Em deliberação, vereador Rui. Essa moção diz respeito à declaração que ele andou dando há uns 15 dias atrás sobre a liberação do aborto com 3 meses, sendo qualquer pessoa. Então eu queria mostrar minha casa para mandarmos para eles. Tá bom? Em deliberação. Aprovada a Comissão de Justiça e Redação. Moção de repúdio subscrita pelos vereadores Claudinei Damalho, Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo e Heberson Menezes. Moção de congratulações, número 23, do vereador Gerson Araújo. Moção de congratulações, número 24, do vereador Gerson Araújo. Envia moção de congratulações ao 34º Batalhão de Polícia Militar pelos 24º Batalhão da Polícia Militar pelos 34 anos de serviço prestados em nossa cidade. Em deliberação. Aprovado, oficice, moção subscrita pelos vereadores Claudinei Damalho, Tite, vereador Dr. Zé Eduardo, Bira, Dr. Chaves, Odair Pirinoto, João Henrique, Heberson e Roberto Campos. Requerimentos. Requerimento número 202, de autoria dos vereadores Leonidas Chaves Júnior, Gerson Araújo, Ademir Martins Boaventura, Claudinei Damalho, João Henrique Paulo Consentino, Odair Pirinoto, Heberson Menezes. Requer a constituição de comissão parlamentar de inquérito para apuração de denúncia contra os vereadores José Eduardo dos Reis e Helenice Imaculada Vidolin, na sessão ordinária realizada no dia 18 de março de 2013, referente à cirurgia realizada à senhora Aldeane Maria da Silva.
O requerimento está de acordo com o parágrafo 1º do artigo 71 do Regimento Interno, portanto, o documento volta para ser discutido e votado no expediente da sessão subsequente. Senhor presidente, Vereadora Helenice. eu gostaria de ter acesso às assinaturas. Quem é que estava? Peço para a Secretaria da Casa passar uma cópia do documento para a vereadora Helenice. Requerimento 203, de autoria dos vereadores Leonildo Chaves Júnior, Gerson Araújo, Ademir Martins Boaventura, Claudinei Damalho, João Henrique Paulo Consentino, Odair Pirinoto, Heberson Menezes. Requer a constituição de comissão parlamentar de inquérito para averiguar irregularidades e apurar responsabilidades na Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, quanto ao enorme passivo financeiro existente. O requerimento também está de acordo com o parágrafo 1º do artigo 71 do Regimento Interno, portanto, o documento volta para ser discutido e votado no expediente da sessão subsequente. Requerimento número 222, do vereador Fernando Betti. Requer informações e providências do Executivo quanto à pintura de faixa de pedestres na rua Henrique Cabral de Vasconcelos, próximo ao número 1444. Em deliberação, em votação, aprovado, oficize. Requerimento número 223, do vereador Fernando Betti. Requer do Executivo informações sobre a retirada de valetas no cruzamento da rua Mofide Georges Nars, com a rua Henrique Cabral de Vasconcelos e da rua Manuel da Costa Patrão, com a rua Henrique Cabral de Vasconcelos, no bairro do DR. Em deliberação, em votação, aprovado, oficize. Requerimento número 224, do vereador Fernando Betti. Requer limpeza, pintura e poda do mato alto, na quadra situada Rua 9 de Julho, em frente ao número 485, esquina com a Rua Salvador Rossi. Em deliberação, em votação, aprovado, oficize. Requerimento número 225, do vereador João Henrique de Paula Consentino. Encaminha ao Executivo o anteprojeto de lei que veda o assédio moral no âmbito da administração pública municipal direta, indireta, fundações públicas e autarquias. Em deliberação, em votação, aprovado. Subscrito pelo vereador Dr. Chaves. Requerimento número 226, do vereador Gerson Araújo. Solicita do Executivo cópia dos contratos das empresas de transporte urbano público em nossa cidade, efetuados durante as últimas 4 gestões. Em deliberação, em votação, aprovado. Subscrito pelos vereadores Claudinei Damalho, Dr. Chaves, Odair Pirinoto e vereador Heberson e João Henrique. Requerimento número 227, do vereador Luiz Carlos Domiciano. Solicita a Sabesp informações sobre a existência de descarga de esgoto do Jardim Michelazzo, no córrego localizado dentro da Sociedade Esportiva Sanjoanense. Em deliberação. A parte, presidente. Em deliberação, vereador João Henrique. Eu queria pedir, se puder, Luiz Carlos, poder colocar também no seu requerimento, que não é só lá, o córrego Bananal também, ali atrás do CSUDR, também está tendo esse mesmo problema. Se puder colocar. Perfeito. Em deliberação, requerimento 227. Em votação, aprovado, oficize. Requerimento subscrito pelo vereador Claudinei Damalho, Fernando Betti, vereador Rui, Odair Pirinoto e vereador Heberson Menezes. Requerimento número 228, do vereador Claudinei Damalho. Solicita do Executivo informações sobre o pacto. Em deliberação. Pela ordem, senhor presidente. Em deliberação, vereador Fernando Betti. Pacto? Eu peço para o primeiro secretário ler o requerimento na íntegra. Requerimento 228. Requerimento número 228.
Requeiro à Casa, depois de ouvido o plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Vanderlei Borges de Carvalho, prefeito municipal, solicitando que, junto com o departamento competente da municipalidade, as seguintes informações. 1. A possibilidade do pacto ser feito no horário do HTPC. 2. Quanto será pago a cada professor do pacto mensalmente? 3. Quanto será pago a cada orientador? 4. Quanto será pago a cada coordenador? 5. De onde veio os recursos para administrar o pacto? 6. Qual o número de professores que estão fazendo este curso? Em deliberação, o requerimento 228. Em votação, aprovado. Oficice, requerimento subscrito pelo vereador Dr. Chaves Heberson Menezes. Requerimento número 229, do vereador Claudinei Damalho. Solicita do Executivo informações sobre o motivo da distribuição irregular dos livros didáticos escolhidos pelos professores para o ano letivo de 2013. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficice, requerimento subscrito pelo vereador Dr. Chaves. Requerimento número 230, do vereador Claudinei Damalho. Solicita do Executivo informações sobre o motivo da contratação de especialista para fazer a captação dos professores, bem como capacitação, dos professores, bem como o gasto mensal com os mesmos. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficice, requerimento subscrito pelo vereador Dr. Chaves. Requerimento número 231, do vereador Raimundo Rui. Solicita do CETRAN estudos para autorizar estacionamento em somente um dos lados no início da rua José Ferraz Barbosa e pintura de faixa de pedestres em frente ao supermercado Marino. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficice, requerimento subscrito pelos vereadores Tite, Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo, Odair Perinoto e Roberto Campos e Claudinei Damalho. Indicações. Indicação número 197, do vereador Claudinei Damalho. Solicita poda de árvores na rua João Rabelo Junqueira. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 198, do vereador Claudinei Damalho. Solicita pintura de parada proibida em frente à clínica médica na rua 14 de julho. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 199, do vereador Claudinei Damalho. Solicita limpeza do mato alto no Ralph. Ao prefeito municipal. Indicação número 200, do vereador Gerson Araújo. Solicita do Executivo para que entre em contato com a Eletro, companhia responsável pela iluminação pública em nossa cidade, solicitando que seja providenciada a troca das lâmpadas queimadas na rua Carlos Kielander, proximidade do Fórum Plínio Barreto. Ao prefeito municipal. Indicação número 201, do vereador Luiz Carlos Domiciano. Solicita do Executivo a operação tapa-buraco na rua José Orlando, altura do número 145 dos Jardins Jequitibás. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 202, do vereador Gerson Araújo. Solicita do Executivo que seja providenciado, através do departamento competente da municipalidade, o corte de árvores localizadas na rua Dr. Israel Vieira Ferreira, número 180, e na rua Alfredo Nora, número 125. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 203, do vereador Luiz Carlos Domiciano. Solicita a manutenção da via de acesso para a escola Genoefa Pan Bernardo, no bairro do Macuco, e a poda da vegetação Pingo de Ouro, que guarnece o corrimão de entrada do prédio da escola. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação subscrita pelos vereadores Claudinei Damalho, Tite, Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo, vereador Claudinho, Odair Perinoto e vereador Rui. Indicação número 204, do vereador Gerson Araújo. Solicita do Executivo que seja solucionado o problema existente na rua Professor Luiz G. de Godoy, 161, relacionado ao bueiro que não comporta o fluxo de água pluvial. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 205, do vereador Gerson Araújo. Solicita ao CETRAN a colocação de um semáforo na rua Dom Pedro II, altura do número 298. Senhor presidente. Vereador Gerson.
Tem um erro de texto. Seria redutor de velocidade, não semáforo. Por gentileza. Indicação 205. 5. A Secretaria para a correção e ao Prefeito Municipal para os devidos fins. Indicação número 206, do vereador Gerson Araújo. Solicita ao CETRAN o aumento do tempo do semáforo existente na rua Mato Grosso. Ao Prefeito Municipal para os devidos fins. Indicação número 207, do vereador Raimundo Rui. Solicita a instalação de um redutor de velocidade na rua Capitão José Alexandre, na altura do número 345. Ao Prefeito Municipal para os devidos fins. Indicação número 208, do vereador Heberson Menezes. Solicita a limpeza do imóvel localizado na rua Dom Alberto Gonçalves, número 179, Jardim Molinari. Ao Prefeito Municipal para os devidos fins, ofícios do expediente. Ofício número 52, da Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista. Encaminha resposta ao ofício número 77, com referência à Lei dos Bares. Em deliberação. Em votação. Aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Ofício número 53, do senhor Marcos Alberto Vieira, presidente do Partido Republicano Progressista, PRP. Solicita o envio de documento ao cartório eleitoral e ao promotor eleitoral para que na próxima eleição este município não utilize urnas eletrônicas com ou sem emissão de canhoto comprobatório. Em deliberação, ofício 053. Em votação. Aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Ofício número 54, do Conselho Tutelar. Encaminha a escala de plantões referente ao mês de abril de 2013. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 55, da diretora do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. Encaminha a resposta ao ofício número 112, de autoria das comissões de Justiça e de Serviços relacionados aos servidores públicos municipais. Em deliberação. Em votação. Aprovado as comissões de Justiça e de Serviços relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício número 56, do Sindicato dos Funcionários da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, autarquias, empresas e fundações municipais de São João da Boa Vista, encaminha resposta ao ofício número 34, de autoria das comissões de Justiça e de Serviços relacionados aos servidores públicos municipais. Em deliberação, ofício 056. Em votação. Aprovado. As comissões de Justiça e a Comissão de Serviços relacionados aos servidores públicos municipais. Esgotado os documentos constantes do expediente desta sessão, declaro a mesma por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada de inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, o vereador Raimundo Rui fará o uso. Senhor presidente, vereadores, auditório, boa noite. Eu venho ocupar essa tribuna novamente para mostrar a minha insatisfação sobre essa viagem que a gente vai fazer para Santos, que a gente vai votar daqui a pouco. Eu dei parecer favorável na comissão, por entender que é legal, mas eu acho que é um tanto imoral a gente gastar o dinheiro público com essas viagens.
A gente já recebe subsídio para isso. Eu acredito que todos vocês pensam ou não como eu, mas eu queria deixar só para vocês pensarem até a votação. Obrigado. Próximo vereador inscrito no pequeno expediente. Vereador João Henrique. Alô, boa noite. Eu só queria pedir aqui, eu entrei com requerimento hoje, encaminhando para o prefeito, um anteprojeto de lei, onde fala do assédio moral. Após ter passado 4 anos à frente do sindicato, e a gente percebeu a necessidade disso. Em conversas com a atual diretoria hoje do sindicato, com a presidente, nós vimos a importância desta lei hoje em nosso município, que isso está acontecendo e não pouco. Infelizmente está acontecendo muito nos departamentos. Então a gente pede para que os vereadores ajudem a gente junto ao prefeito para que essa lei, que ele possa fazer ela e mandar para a nossa casa, para que a gente aprove essa lei, que será de suma importância para os servidores públicos municipais. Aí, sabendo que a gente tem na casa mais servidores, espero contar com vocês e eu tenho certeza que o sindicato e os servidores vão ficar muito contentes em ter mais esse respaldo do seu lado, já que isso está acontecendo e bastante. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? É pequeno expediente, pequeno expediente. Mais algum vereador inscrito no pequeno expediente? Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário a verificação de inscrições para o uso da tribuna livre nesta noite. Senhor presidente, nenhum vereador inscrito. A primeira cidadã inscrita é a senhora Mirtes dos Santos Batista, presidente do Sindicato dos Funcionários da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, autarquias, empresas e fundações municipais de São João da Boa Vista, que falará sobre a criação de cargos propostos pelo Executivo. Faz favor, Mirtes. Boa noite a todos, boa noite à mesa, senhor presidente, todos os vereadores, muito boa noite, plateia, boa noite. Bom, eu me encaminho aqui hoje para estar falando, principalmente escutando na última quarta-feira uma entrevista do senhor prefeito municipal, falando que essa casa e o sindicato, principalmente essa casa, não estavam sendo liberados alguns cargos que estavam aqui sendo solicitados. O meu esclarecimento é que nossa diretoria, como sempre, teve e tem o cuidado, vamos falar assim, a responsabilidade de estar analisando cada cargo, cada ação que realmente vá criar um impacto na folha do servidor. O que nós observamos é que, em a primeira conversa que eu tive com o senhor prefeito, no dia 4 de janeiro desse ano, a minha primeira conversa com ele, eu estive falando sobre algumas peculiaridades do orçamento desse ano. O que eu observei é que havia um aumento de receita, mas, ao mesmo tempo, quando se fala em gasto com a folha de pagamento, nós observamos que realmente seria bem menor. Eu até indaguei ele, nesse momento, o porquê disso. Simplesmente, essa conversa foi deixando para trás tudo. Eu falei, bom, vamos aguardar. O porquê de nós aguardarmos? Como vocês, alguns já estavam na outra gestão, a maioria aqui são novos. Eu estive aqui o ano passado no evento que acabou se transformando na segregação de massa. Nesse período, eu disse principalmente que a segregação de massa era necessária, mas sabíamos dos erros e principalmente das omissões que foram feitas durante todos esses anos atrás.
principalmente uma omissão que gerou um déficit, que o pessoal fala que não é dívida, e alguns falam que é dívida, de mais de 320 milhões. A partir de que foi feita a segregação de massa, foi feito como que esse pagamento fosse simplesmente dividido em mais anos, né, 75, 73 anos, para ser quitado esse déficit. E simplesmente o que nós observamos com o que está acontecendo agora. Nós observamos querer realmente encher novamente a massa, que nós falamos, o número de servidores está entrando, sem ver o mesmo problema que foi anterior, do que o mesmo plano de carreira, que nós sabemos que já foi um plano equivocado, e que observamos que novamente está se querendo fazer a mesma coisa. Alguns ofícios, nossa diretoria se reuniu, nossa diretoria está conversando, e nem todas as respostas chegaram até nós. Mediante a isso, estou enviando um ofício à casa, para que realmente nós possamos ter tempo o suficiente para ver. Eu sei que vão falar assim, existe coisas urgentes para ser vista, mas a situação do nosso servidor também é urgente. E depois eu até gostaria de pedir, né, ao presidente para que suspenda o trabalho, que nós fizemos um levantamento desses últimos 3 meses do nosso trabalho, fazendo uma denúncia das condições de trabalho do nosso servidor, das condições reais de trabalho do nosso servidor. Antes de se colocar mais pessoas nisso que nós falamos, que simplesmente é desumano, para só falar nisso, a situação real que está o nosso servidor, da forma como está trabalhando. E a partir do momento que eu estiver mostrando a realidade para os senhores, eu gostaria realmente que cada um se posicionasse e nos mostrasse se é o momento de simplesmente nós colocarmos mais pessoas na nossa folha ou resolvermos as situações que nosso servidor está passando. E gostaria que, após isso, eu também pudesse estar me manifestando que entramos já em contato, que eu acho muito importante a casa estar sabendo, com o pessoal da nossa federação, que estará vindo aqui para São João da Boa Vista, porque a partir do momento que nós não obtivemos respostas, desde o dia 7 de fevereiro, sobre a situação que está real do nosso servidor, eu eu não gosto dessa palavra, eu acredito que o respeito foi perdido com o nosso servidor. Então, nós temos que procurar acima, e por isso estou vindo aqui hoje com a minha diretoria, para que vocês possam realmente ter a capacidade de olhar se aquilo é forma de alguém usar aquele pátio, as escolas e também o risco que estão correndo as pessoas que trabalham no raio-x na Câmara Clara. Certo? Então, Roberto. Moacir, pode, eu vou suspender. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, Mirtz. Aquela projeção, o notebook, é você que vai usar? Nós isso, que né? trouxemos. Então eu suspendo os trabalhos por 15 minutos, até mesmo para que você possa concluir e os vereadores fazerem as perguntas necessárias, tá? Tudo bem, muito obrigada. Moacir, se dá o microfone sem. Alô, ei, som, teste. Senhor presidente, nós também trouxemos para todos os vereadores todos os documentos, todos os ofícios que nós enviamos, tanto para o senhor prefeito, como também os órgãos do Estado, que são a GVS, trabalhamos com a CIPA, Sereste, e cada um vai estar recebendo um laudo da técnica de segurança do trabalho, falando das reais situações do pátio centralizador,
e algumas formas de como o nosso servidor está trabalhando. Então, nosso sindicato é representativo, né? Nós só trouxemos ali simplesmente o artigo 1º e o artigo 2º, que nós realmente estamos aqui em busca de melhorias para o nosso servidor. Pode passar, Ricardo. São 3 meses da nossa equipe, aonde vocês terão a oportunidade de estar assistindo o que nós já entregamos para o senhor prefeito e até agora não obtivemos nenhuma resposta. Por favor, Ricardo. As más condições. Bom, senhores, esse é o trabalho dos nossos servidores que fazem a limpeza dos rios da nossa cidade, principalmente em época de chuva, tudo. Esse é o pessoal. O que podemos observar ali? São servidores com roupa simples, que isso não poderia, temos os médicos aqui, sabe qual os riscos de saúde que está tendo, por ser simplesmente o esgoto corre ali. Esses funcionários estão sem a vacina de febre tifoide, que todos aqui, os médicos que poderiam até estar nos orientando melhor sobre isso, quais os riscos que esse servidor está correndo. Vocês veem, não existe equipamento nenhum de segurança. Essa situação, cada vez mais, uma luva. Essa roupa, essas pessoas entram no rio e vão para suas casas. Então, por aí vocês vão vendo o tipo de contaminação que está sendo levado para a casa de cada servidor desse. Esse é pequena amostra das condições de trabalho do nosso servidor. E isso tudo está sendo demonstrado nos nossos jornais. Nós temos um site que nós colocamos a verdadeira situação do servidor. Nós não temos EPI, nós não temos realmente um procedimento correto e nenhuma observação do que é trabalhar com dignidade. Próxima foto. Esse é o caminhão chegando. Pode passar. Esses são os servidores. Pode observar até onde vai essa água. Esse rio, gente, é o Córrego de São João, na frente do INSS. Então, vocês sabem muito bem o que tem ali. Não preciso falar para vocês o que é, né, o cheiro e o que eles encontram ali. Além de animais, fezes, ratos, todo tipo de sujeira que nós encontramos no rio, e mesmo assim, sem proteção nenhuma. E não é por falta de solicitar, não. Simplesmente estamos comprando e nunca chega. Próximo. Olha a profundidade. Dá para ver bem. Só a luva que é fornecida. Ainda, eu pergunto, que adianta uma luva nessas condições? Agora, vou mostrar para vocês o que é o pátio centralizador de serviço. Aonde as estruturas estão caindo nos servidores, onde existe pombos, onde existe sujeira, pneus, simplesmente ali com o mosquito da dengue, não preciso nem falar sobre sujeira de pombo, vocês já estão vendo ali só o início. Por favor, pode passar. Esse é o teto que em 2011, se não me engano, quando deu aquela chuva muito feia, simplesmente isso daí se quebrou e não se consertou, continuou do mesmo jeito. Então são todos abertos e essa beleza continua. Pode ir. Todo lado do pátio. Pode continuar. Então aí, senhores, volta um pouquinho, Ricardo. O que vocês observam? Aí existe pombos que ficam. Então nessa área molha tudo. Eu vou mostrar para vocês também o que tem nesses locais. Pode continuar. A instalação elétrica que passa ali, não existe um vidro, não existe uma proteção nenhuma, a água entra e simplesmente a corrente elétrica fora, né, que nós falamos as instalações elétricas irregulares, para não falar as gambiarras, que nós vamos estar mostrando cada uma mais perfeitamente, por favor. Esses são os pneus que estão lá, à mostra, para qualquer um da população ir ao pátio centralizador. Ali tem água, porque está num local aberto, e simplesmente falam para as pessoas cuidarem dos seus quintais. E como nós podemos falar de alguém se a nossa casa está dessa forma? Pode passar. Isso são sujeiras de pombo.
Essa é a situação, gente. São pombos porque fica tudo aberto ali. Uma escola esses dias foi até acionada pela Vigilância Sanitária Municipal, que não pode estar acionando, né, como eles falam, o próprio município, mas eles podem acionar as escolas e as casas que estão à volta. Mas não fala da sujeira que está lá. Essas são o que sobra, essa sujeira que nós temos dentro desses locais descobertos. Pode passar. Água, ferrugem, esses aí são tambores de resto de diesel, que fica lá, tudo a céu aberto. Então não precisa falar, vocês estão vendo o maquinário, todo ali, e tudo que eu estou mostrando para vocês, tem um relatório com cada um de vocês que foi entregue para o senhor prefeito dia 7 de fevereiro, e até agora eu não obtive resposta. Pode passar. Essa é uma parte da oficina. Aí você vai falar, a oficina é suja. Tá, mas disso? Isso daí não é uma omissão de 1 mês, isso daí não é de 3 meses. 3 meses é o nosso trabalho, mas isso é uma coisa que vem vindo há anos e simplesmente não é feito nada. Pode passar. Essas são as condições. Fora o telhado que também está queimado, está tudo quebrado. Essa é a copa. Uma das copas que nós temos lá com o nosso servidor. E eu gostaria que passasse, Ricardo. Ali vocês estão vendo aquele em cima ali, aqueles cabinhos, aqueles fiozinhos? São simplesmente fios puxando improvisados para levar energia até a copa. Tudo gatinho. Uns gatinhos assim maravilhoso, né? E quando chove, o pessoal não tem como ficar lá dentro, porque como a água cai muito ali, o pessoal tem medo de levar choque e ficar preso, como já teve alguns servidores que ficaram. Pode mostrar? Pode continuar. Esse é um gato. Tá? Daí sai energia, vocês estão vendo ali a letrinha da copa, da placa que começa, dali vai a energia para a copinha dos nossos servidores. E isso, vamos falar assim, já nós vamos sair de lá. Eu estou ouvindo essa história há mais de 5 anos, e eu estou vendo que aquela estrutura vai ruir em cima dos nossos servidores, aí vai falar que é fatalidade. Então isso eu estou trazendo para vocês realmente verem as condições que está o pátio centralizador. Por favor, a próxima. Essa é a geladeira que o nosso servidor tem. Tá? E o gato lá. Vocês estão vendo, né? Essa é a copa, gente. Tá? Que nós não temos, né, como se fala, um refeitório digno para nenhum dos servidores desse setor. Essa é uma da parte da copa. Não, a Vigilância Sanitária Municipal não pode fazer nada. Então nós enviamos todo esse material para a GVS estadual. E até agora nós também não obtivemos resposta. Eu imagino que vocês devem saber por quê. Essa é a copa. Tá? Tá vendo ali, ó, cavalete, tudo improvisado. Porque não se tem refeitório. Aí vocês vão falar, mas são poucas pessoas que ficam dentro desse pátio. Eu gostaria que vocês fossem conosco às 6:30 da manhã, quando está todo o pessoal ali, a hora que eles voltam para o almoço. Quando voltam, porque ali não tem condição de ficar. Pode mostrar? Essa é a estrutura do galpão, que para vocês verem as rachaduras, isso daí já está, acho que tem aqui alguém que entende sobre construção, você está vendo que ali já está no ferro, isso está pronto para cair, né? Pode mostrar outra que mostra melhor ainda. Essa é a estrutura, gente. E eu pergunto a vocês, adianta nós falarmos do quintal do vizinho e não cuidar do nosso? Nós vamos esperar alguém morrer nessa estrutura para se tomar algum posicionamento? Por favor, a próxima. Continuamos os nossos gatinhos. Eficientes, né? Vocês estão vendo tudo? Todas as instalações. Fora o mato, fora a sujeira. Pode ir, por favor. Esse é um banheiro que foi, nos meus primeiros 10 dias, eu solicitei, vocês estão rindo? Não é de rir não, gente. Eu gostaria de saber, quem tem uma mãe, tem uma filha, se usaria um sanitário desse. Não, não ia, mas pelo menos iria simplesmente mostrar. Ô bem, eu vou só te falar uma coisa. Eu acho que... Não, peraí. Se você usa isso, eu não posso fazer nada. Talvez seja... Você pode ter isso na sua casa. Na minha casa não tem. Então eu não posso falar nada, tá?
Me perdoe você. Me perdoe. Vai você, filha. Bom, não vou nem. Não tem que me manifestar sobre certo tipo de pessoa. Não, bem. Esse é o tipo de banheiro. Faz favor. Só um minutinho, Mirtz. Eu gostaria. Eu sei que. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu sei que na nossa CF, né, na nossa Constituição Federal, todos nós temos o direito de nos manifestarmos, né? Só que existem regras dentro da ordem, né? Eu sei que nós vivemos num Estado democrático de direito, né? Mas eu acho que não é com desrespeito a ninguém, nem mesmo às autoridades, né, que nós vamos conseguir chegar a algum objetivo. No meu entendimento, eu acho que exercer a democracia, manifestar uma opinião, não é fazer confusão. Né? Eu estou querendo dizer o seguinte para vocês. Né? Vocês são todos muito bem-vindos a essa Casa Legislativa. Todo mundo que quiser falar tem o direito, mas dentro das regras da casa. Existe um regimento interno nessa casa. Quem quiser usar, é só se inscrever até a última sexta-feira, antes da sessão. A pessoa pode usar a tribuna, pode criticar, pode fazer sugestões, mas dentro das regras, tá certo? Eu só vou pedir para o auditório a compreensão de vocês, né, principalmente quando tem uma pessoa que se inscreveu e está falando, e não que vocês não podem se manifestar, mas dentro das regras da nossa casa. Tá? Eu sei que é pedir, principalmente, eu já vi muito, às vezes a sessão está em andamento, né, as pessoas que estão no auditório não podem se manifestar, tá certo? Então eu vou pedir mais uma vez a compreensão de vocês, tá? E quem quiser se manifestar, dentro da regra, é só se inscrever, todos os vereadores vão ouvir vocês com o maior prazer, tá ok? Tá? Mesmo suspenso, tá? É uma questão de respeito com quem está usando a palavra. Tá certo? É uma questão de respeito, é uma questão de educação. Tá? Ela se inscreveu, basta o nobre colega que está falando, está escuro também, é só se inscrever e vai falar à vontade também. Tá? Então é só uma questão de regra. Tá? Não estou achando ruim com ninguém, não, pelo amor de Deus. Mas vamos respeitar as regras. Não, tudo bem, mas Regina, na próxima sessão é só se inscrever, você vai falar à vontade também, tranquilo, tá? Tá ok. Tá certo. Mirtz, faz favor, pode continuar. Eu aqui peço desculpa, senhor presidente, a todos, mas que realmente o que nós estamos observando é que o servidor, e também, querendo ou não, ali é um bem público. Eu estou mostrando um dos banheiros que está lá, e principalmente assim, eu pergunto, cadê a porta? Esse banheiro, eu acho que vocês observaram, se vocês forem lá, ele continua da mesma forma. Essa foto foi tirada do dia 6 de fevereiro. Continua da mesma... Para não falar que eles não mudaram nada, eles jogaram uma água no chão. Só que da mesma forma, o mesmo odor está da mesma forma. Sem porta e sem nada. Né? Então eu pergunto, algum dia teve uma porta ali? Eu acredito que sim. Então, né, por favor, a próxima. Esse é outro banheiro. E vocês vão falar para mim, esse não é usado. Infelizmente é. Né? Olha a situação. Próximo. Esses aí são as instalações que nós temos lá. Arame farpado para ser condutor de energia. Eu preciso falar alguma coisa? Não, né? Próximo. Esse aí também, o que vem a ser? É onde é feito a lavagem, né, dos carros, e aí são usados alguns produtos químicos, que até realmente está com o relatório com vocês, da técnica de segurança do trabalho, onde ela fala do material utilizado. E eu não sei se vocês sabem, ali no pátio, a água que sai, que são utilizadas isso daí, não vai para a rede de esgoto, não é tratado. Isso daí vai direto para um riozinho que tem próximo. Então toda a água que tem ali uma mina próxima está toda contaminada com esse material.
Então, vocês têm até o nome aí certinho, tá? Que nós fizemos questão de estar mostrando certinho, trazendo esse relatório, para não estar falando, mais uma vez, o sindicato está vindo reclamar sem... Então, esse material que é usado para essa solução é óleo, né, e solupan. Acho que tem os médicos aqui, sabem o que isso faz na natureza, não faz no meio ambiente. E os banheiros que eu estava mostrando, também tem o pessoal do mutirão que utiliza, e são mulheres. Então, eles chegaram a um ponto delas mostrarem para nós que não tem condição, que eu acredito realmente que não tenha condição de estar se usando um banheiro daquele. O pessoal simplesmente evita. Então, aí também, o material que é lavado, esses carros também está indo simplesmente para o rio direto, não é tratado. Próximo. Aí é o óleo, tá? O óleo diesel, como vocês estão vendo. Próximo. Isso daí, gente, era quando ficava a parte do asfalto, o óleo ficava tudo ali. Então, se você for atrás, tem umas torneirinhas, que aí não deu para pegar a foto, e que isso ainda às vezes está pingando, contaminando ali aquela área. E vocês podem ver também um pouquinho o que é o mato lá. A próxima. Esses são a parte de combustível, né, que também tenho no relatório, o diesel como gasolina, e fica exposto e que simplesmente o sol é direto. Aí vocês vão falar assim, mas isso aí é permitido. Bom, eu gostaria que tivesse um laudo sobre isso, porque eu não tenho. Né? E acredito que as pessoas observem que os postos de gasolina, pela nova regulamentação, eles tiveram que fazer vários procedimentos para poder ter. Então, né, próximo. Esses aí são as nossas sucatas, que estão lá abandonadas, né? Isso é dinheiro público, que simplesmente está lá abandonado. Aí você fala, mas isso fica tudo exposto? Sim. Toda a parte de caminhões, todas as máquinas, não tem um local para ser guardada, elas ficam todas ao ar livre. Tá? Esse é a sujeirinha que a gente tem lá básica. Tá? E o mato. Próximo. Eu acho que acredito que uma das portas deve estar aí. Tá? Mas, por aí vocês vendo. Portas, janelas. E continua da mesma forma. Tá? Esses aí, gente, é a parte da frente. Né? Dá para vocês verem ali cadeiras. Uma coisa muito importante também são o lixo eletrônico. Pode passar. A quantidade de monitores que estão ali, né? A céu aberto. Então, com uma combinação legal, solo, mercúrio, né? Isso aí, exposto na água, sol. Eu não preciso falar para vocês o quanto o nosso servidor está correndo risco nesse local. E simplesmente falar que eu vou tirar isso daí, tá, e essa área vai ficar contaminada, ninguém vai cuidar? E o que faz o pessoal que está ali? Pode ficar exposto a mercúrio e tudo. Vocês sabem quanto tempo isso demora para sair do solo? E principalmente as pessoas que entram em contato com isso? Próximo. Esse aí é o nosso lixão particular, dentro do pátio. Essa reunião foi no dia 7 de fevereiro, como disse a vocês, que toda essa documentação, né, aí ofícios foram, e vocês estão recebendo em sequência, foi quando foi entregado para o senhor prefeito todo esse material que nós passamos. É claro, existe mais fotos, gente, mas seria assim, inviável, são mais de 240 fotos que nós tiramos daquele local. Pode passar, Ricardo? Agora nós vamos mostrar para vocês o maquinário. Essa vocês podem estar até lendo ali, que é um material totalmente tóxico, e simplesmente fica lá jogado, exposto para qualquer tipo de contaminação. Esse aí nós não temos macaco hidráulico, então é improvisado. Esse é a nossa oficina, esse é o macaco hidráulico que tem lá. Tá? Próximo.
a situação que fica, isso para aguentar o peso. Agora, se aconteceu algum incidente, é fatalidade, tá? Essas são as máquinas que ficam, como eu disse a vocês, a céu aberto. Então, eu pergunto a vocês, adianta um investimento, às vezes, de estar comprando material esse e deixar tudo aberto? É o nosso dinheiro, gente. Agora está mostrando para vocês o rolo, que esses dias nós tivemos que estar interditando essa máquina, porque um servidor, pela segunda vez, perdeu-se o freio desse aparelho, simplesmente ela desceu uma ribanceira, esse servidor teve que se jogar no chão e deixar que a máquina fosse. Simplesmente, o que aconteceu? Chegou numa árvore e detonou tudo. Só que o próprio servidor ficou calado. Mas a vizinhança, vendo a situação, ligou para o sindicato. Assim que o sindicato teve conhecimento desse fato. Então, nós estamos interditando essa máquina. Interditamos ela. Aí, ali dentro, dá para vocês verem o que é improviso. Aquela alavanquinha ali é para proibir que ela simplesmente não abra e detone. Só que foi feita uma gambiarra para ver se ela segurava uma peça dessa. Não precisa dizer para vocês o que aconteceu. Próximo. Essa foi a destruição do local. Ali foi onde ela bateu e foi. Mais um pouquinho caía no rio. Só não caiu, simplesmente, porque tinha essa árvore que não sobrou nada. E a vizinha ligou, brava, porque tinha caído em cima de um pé de acerola dela, que estava simplesmente matando o pé de acerola dela, e porque não tinham ido ainda retirar a árvore. Então, muita coisa a gente fica sabendo pelo cidadão, não pelos nossos funcionários. Pode. Essa é a máquina que foi interditada pelo Sereste, Centro Referente de Saúde do Trabalhador, e a CIPA, que estão sendo nossos parceiros nessas intervenções, nesses primeiros 3 meses do nosso mandato, que é sempre bom falar isso. O sindicato não está para interromper nada. O sindicato está, sim, para defender o servidor, mas também, não só na parte financeira, mas também na sua vida. Eu pergunto a vocês, esse servidor que se jogou ao chão, se vem passando um carro, se está passando uma criança, e aí? Vamos falar que também é fatalidade? Pois não, doutor. Exato. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Eu tenho que parabenizar o João Henrique, que nós entramos em contato com ele, sobre a situação do assédio moral dentro do servidorismo público. Infelizmente, nós observamos algumas chefias que ainda têm o hábito, em pleno século XXI, de gritar com funcionário, de humilhar funcionário, de funcionário estar passando por consulta com psiquiatras, afastando, simplesmente por causa que algumas pessoas ainda esqueceram que a gente já mudou o século. As leis estão aí para serem cumpridas, mas as pessoas ainda têm medo de denunciar. Então, estamos começando, realmente, nesse mês, até o próprio jornalzinho do nosso sindicato, já está falando sobre assédio moral e pedindo, solicitando para o nosso servidor estar denunciando, porque está demais. Mas eu acho que, além do servidor, a chefia também deveria denunciar. Aí que tem um pequeno probleminha. Quem está constrangindo, quem está humilhando é a chefia. Então, mas se o chefe está humilhando, ele tem que ser denunciado. Exatamente. Tem que ser tomado medida contra esse chefe. Exatamente. Então, por isso que nós estamos começando essa campanha, certo? Espero a colaboração de todos os senhores aqui presentes para realmente estar vendo sobre essa regulamentação dessa lei, porque ela não é regulamentada no nosso município. Existe essa lei para os funcionários do Estado, como também do Rio de Janeiro, de São Paulo. Infelizmente, São João da Boa Vista até agora não. Ô Mirtz, dá licença. E isso não vem acontecendo de hoje, tá? Tem que parabenizar a Mirtz, que está vindo trazer isso para essa casa, que ela sentiu que pode ter o apoio aqui também da gente, ter o nosso apoio aqui, tá? E eu acho que nós devemos olhar isso com muito carinho. Nós não podemos esquecer que os funcionários públicos hoje é a maior empresa da cidade, eles levam a cidade à frente, todo o trabalho é feito por eles, e não dá mais para eles terem que ficar calados com essas coisas
Tá? Mirtz, parabéns por tudo isso. Não dá para ficar calado mais por isso tudo. Tá? E as condições, vocês estão vendo aí. Acho que palavras é besteira continuar falando alguma coisa.